Nós começamos com esse ciclo de cursos online, para que todos não esqueçam, segunda e quarta nós temos o curso de japonês e de finanças pessoais, né? O japonês às 11 da manhã e às 9 da noite, aqui comigo, finanças pessoais. E terça e quinta nós temos a aula de inglês, com a Bia e a Júlia, e de manhã às 11 horas e à noite às 21, Excel, que também deve ser aí bastante interessante aí, dado pelo Minami. O japonês é a Lumi e o Alexandre. Bom, repetindo aqui, o Wagner já comentou, mas esse é um site que eu gostei muito da criação disso. Eu até brinquei dizendo que esse é o meu sonho de consumo, né? Ter uma forma de ligar, interligar as pessoas, todos os sócios do Nippon. Cada um tem um negócio e ninguém sabe, muitas vezes não sabe o que ele faz. E seria uma oportunidade muito boa, se você quer contratar um serviço, comprar um produto, se for de alguém que já esteja no Nippon, realmente é muito mais fácil. Então, agora foi criado essa plataforma aqui, esse site comercial Nippon, onde todos podem se cadastrar. Quem entrou agora e não ouviu o início, aproveita para se cadastrar. Se você você tem um negócio ou é um autônomo, se cadastre. Assim fica mais fácil a comunicação entre os sócios do Nippon. E falando em conexão, foi criado mais uma ideia aqui de divulgar, se que quiser fazer uma palestra, ou apresentar, fazer um workshop, etc., aproveitem esse canal, fazer um curso de vinho, ou mesmo aproveitar ali o pessoal, aí, os personal trainers, nessa fase agora que está todo mundo tentando fazer exercício em casa, talvez ir aqui apresentar aí para o pessoal, seria uma ideia, e já ficando conhecido aí no meio da comunidade do Nippon. Bom, vamos voltar aqui à nossa ideia aqui da educação financeira. Na última aula, eu comecei falando sobre o dinheiro, porque o dinheiro era o centro de tudo, né? E contei um pouco a história do dinheiro. Para quem assistiu a aula, vai se lembrar que eu falei ali desde a época do escambo, né? E ali nós já aprendemos alguns conceitos ali no escambo, que é a lei da oferta e procura, quer dizer, a lei de mercado. Então, se a pessoa só consegue vender alguma coisa se tiver alguém que queira, né? Então, essa lei de oferta e procura vale hoje, sem dúvida nenhuma, é a principal lei na nossa economia. Quer dizer, se eu tiver pouco produto para oferecer, ele fica caro, né? Por outro lado, se tiver sobrando, realmente a tendência é baratear, né? Depende da procura que tem por produto e o que existe para se comprar. Por exemplo, nos dias de hoje, o álcool gel praticamente dobrou de preço, né? Devido à alta procura pelo álcool gel. Então, mas isso começou desde a época do escambo. Uma outra coisa que a gente falou na primeira aula a gente comentou sobre o papel, quer dizer, nós começamos pelo escambo, depois falamos da moeda ouro, né? Moeda metal. E ali a gente entendeu que o Oliver, que guardava o ouro, ele começou a dar o recibo, e esse recibo do depósito ali do ouro, esse recibo acabou se tornando uma moeda em papel. Por outro lado, com esse recibo, ele viu que o pessoal aceitava, então ele passou a emprestar para quem precisava, né, do dinheiro, do ouro, ele emprestou, está aqui um recibo, você pode usar. Depois você me devolve e me paga uma taxa por isso. Foi criado aí o primeiro banco, tá? O banco criou dessa forma, quer dizer, ele guardava os depósitos, dava segurança ali nos depósitos do ouro, e por outro lado ele começou com a ideia de emprestar o dinheiro. Então nós vamos discutir exatamente sobre isso hoje, né? Mais para frente. Uma outra coisa que a gente viu também no dinheiro, que é imprescindível que tivesse um controle desses dinheiros, quer dizer, o governo, o Banco Central, a gente falou do Banco Central, que é quem controla toda a emissão do dinheiro e controla a quantidade de dinheiro que existe no país. E
e depois nós falamos do futuro, que seria a moeda virtual, a moeda digital, né? Até falamos do Bitcoin, e, e pela definição do dinheiro, eu comentei que teria que ter um controle, teria que ter um lastro, nós falamos do lastro em ouro, né, por exemplo, e também ter uma garantia de que, para ter a garantia, teria que ter esse lastro. Por outro lado, teria que ter alguém que controlasse, que é o governo. Agora, essa moeda virtual, que é o Bitcoin, ela não tem nem lastro e não tem nem garantia. E como é que funciona? Então, a gente comentou um pouco sobre isso, e eu até fiz um comentário que ainda não podemos considerar que é uma moeda, e de fato, e tinha uma pessoa que assistiu o curso, que trabalha no Banco Central. O nome dele é Marcelo Hiramato Azevedo. Ele até mandou uma mensagem, a quem eu agradeço, viu, Marcelo? E ele disse o seguinte, que o Bitcoin não é reconhecido pelo Banco Central como uma moeda. Tá? Então, eu sei que tem gente que até investe em Bitcoin, mas é um risco muito alto, tá, pessoal? Bom, isso aí foi, então, a primeira aula que a gente comentou, que a gente passou por isso, né? E eu queria detalhar um pouco mais como é que funciona, então, essa história do dinheiro dentro da nossa economia hoje, tá? Primeiro, aqui está o resuminho aqui do que eu comentei, acabei de falar. Até esqueci que tinha preparado esse slide aqui. Bom, o ponto principal aqui, claro, o governo que emitiu dinheiro e tal, e eu disse que foi criado um banco lá atrás, né? Vamos dar uma olhada como é que funciona um banco, pessoal, de um modo muito simples, tá? Vamos dizer, eu tenho R$ 100, que é o único dinheiro que tem aqui na nossa comunidade, eu vou lá e deposito no banco. Tá? E o banco vai, quando eu precisar, eu vou lá e eu pego o banco. O que o banco faz com esses R$ 100? Isso aqui parece mágica, mas ele pega esses R$ 100, opa, estou guardando isso aqui, eu sei que o Cazu não vai pegar esse dinheiro de volta tão cedo. Então, eu vou emprestar aqui para o Paulo, né, R$ 50, e eu vou emprestar R$ 50 para o João. Tá certo? O que aconteceu? Na nossa comunidade existia só R$ 100 em dinheiro. Como ele emprestou para o Paulo e para o João, 50 e 50, ele criou dinheiro. Agora nós temos R$ 200 no mercado. E o Paulo foi lá, foi no comércio, comprou um sapato, né, gastou esse dinheiro, R$ 50, e o comerciante, como ele não ia precisar do dinheiro naquele dia, ele faz o quê? Ele acaba depositando também no dinheiro, então volta para o banco. Tá? E o João, por sua vez, foi lá, gastou o dinheiro também, pagou o marceneiro que fez seu móvel, e mesma coisa, o marceneiro foi lá e devolveu para o banco. Aí o banco, de novo, ele está com mais R$ 100. Né? O que o banco faz? Vou emprestar para outros. Né? Então, ele pega outras pessoas, ele pode emprestar R$ 100. Pessoal, isso aqui parece mágica. Quanto de dinheiro eu tenho hoje, agora, no mercado aqui? Eu tenho R$ 300. No entanto, o valor físico era de 100. Tá? O Paulo e o João têm 50 cada um, e agora essas novas pessoas têm mais 100. E essas novas pessoas, aliás, deixa eu colocar aqui o laser aqui. Bom, essas novas pessoas vão fazer a mesma coisa, vão gastar o dinheiro, vão comprar produtos, que depois vai retornar para o banco, tá certo? E esses R$ 100 que retornar, o banco pode emprestar novamente. Quer dizer, esse ciclo é um ciclo infinito. O banco pode emprestar quantas vezes ele quiser. Então, os R$ 100 iniciais, né, pode se tornar 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Quer dizer, é um negócio, o banco aqui virou uma máquina de fazer dinheiro. Eu não sei se alguém tinha pensado já nisso, mas é assim que funciona o banco, tá, pessoal? Eu posso depositar, posso até investir, o banco deixar lá por 30 dias, o banco me promete pagar um juro, depois ele vai aqui, empresta para os outros e cobra. Mas isso aqui, ele pode gerar infinitos valores, infinito dinheiro aqui no mercado. Isso é bom ou ruim? O que vocês acham? O fato de ter esse crédito, né, na verdade, isso aqui é um crédito, e essas pessoas que não tinham dinheiro conseguiram aqui o dinheiro emprestado pelo banco, e ele movimenta a economia, porque ele vai lá, compra o sapato, o outro paga o marceneiro, e esse outro pessoal aqui também vai lá, compra mais alguns produtos, etc. Quer
Quer dizer, isso é bom porque movimenta a economia, tem mais dinheiro no mercado e isso movimenta a economia. Tá? Bom, mas então é bom ter bastante dinheiro. É e não é, né, pessoal? Tem um risco. Qual que é o principal risco aqui? Vamos dizer, quanto de dinheiro efetivo, real, tem aqui? São R$ 100, vocês concordam? E agora aqui já temos 300, que pode virar 400, 500, etc. Imagina se um deles aqui, o Paulo aqui, ele perdeu o emprego, não sei o que, ele não consegue devolver o dinheiro para o banco, fica inadimplente. E a mesma coisa acontece com o João. Ele também, por algum motivo, ele não consegue pagar de volta para o banco. Tá? Então, o banco começa a ter prejuízo nessa história. Ele começou a perder o dinheiro. E se todos começam a pensar, olha, o banco pode estar com problema, e todos vão lá, eu quero meu dinheiro de volta. O que acontece? O banco não tem o dinheiro. Quebra o banco. O banco vai à falência. Tá certo? Porque se todo mundo... Porque ele, de R$ 100, ele criou 300, 400, 500. Se todos forem lá para pegar o dinheiro de volta, o banco não tem. Então, isso é um risco tremendo e é real, tá, pessoal? Então, cuidado para investir em bancos pequenos. Lá na frente, quando nós falamos de investimento, a gente vai comentar sobre riscos, etc. Uma outra coisa, um outro risco mais macro, aí já entra no conceito de economia. Lembra que eu falei da lei de oferta e procura? Se eu crio muito dinheiro, eu tenho muito dinheiro no mercado. Está sobrando dinheiro. Eu tenho poucos produtos. O que acontece com o preço dos produtos? Se está todo mundo querendo comprar, o preço do produto sobe. Isso se chama inflação. Tá? Então, precisa controlar isso aqui. Quem é que é responsável por controlar os bancos? O Banco Central. Eu vou clicar aqui. O Banco Central, ele precisa controlar. Então, a primeira coisa que ele pode fazer aqui é o seguinte. Falar para o banco, olha, você não pode emprestar todo o dinheiro que você recebe aí. Porque se ele recebe 100 e empresta 100, né, 100% do dinheiro, vai continuar virando uma máquina de fazer dinheiro. Tá? Não tem fim. Então, ele pode limitar, olha, se receber um depósito de 100, o Banco Central diz o seguinte, deixa metade comigo, 50 aqui, fica comigo, você não pode emprestar. Aí ele fica só com 50, só com a metade para emprestar. Mas a metade, ele pode fazer a mesma coisa, empresta 50, aí depois volta e ele volta 50 para ele, mas aí no ciclo seguinte ele só pode emprestar 25. Eu fiz uma tabelinha aqui para que vocês acompanhem esse raciocínio. Então, 50% aqui ficou com o Banco Central. Tá? Então, o Banco Central segurou 50%. O banco tinha 100, emprestou 50. Aí, no ciclo seguinte, ele só tem 25 para emprestar. O pessoal voltou, 12,5, 6,25, vai dividindo, né, por 2, porque é 50%. E se você somar isso tudo aqui, vai dar quanto, pessoal? Vai dar R$ 200. Isso aqui é 78 centavos, depois 36, vai diminuindo até chegar no 1 centavo ali, mas fazendo essa conta aqui, vai dar R$ 200. Ou seja, quando o Banco Central segura 50%, o total de dinheiro criado vai ser 2 vezes, vai ser 200. E até desenvolver uma formulinha aqui, que o multiplicador é 1 sobre a razão que o Banco Central tem, a porcentagem que o Banco Central tem. Por exemplo, se o Banco Central ficar só com 10%, o banco tem 90% para emprestar. Aí essa razão aqui vai dar 1 sobre 0,1, que vai dar 10 vezes. Ou seja, o Banco Central segurando 10%, ele vai ainda assim criar 10 vezes mais moeda. Quer dizer, de 1.000 ele vai conseguir criar, de R$ 100 ele vai conseguir criar R$ 1.000. Entenderam o raciocínio aqui? O quanto o Banco Central segura é o que nós chamamos, vocês já devem ter ouvido falar, do tal do depósito compulsório. Tá? Um tempo atrás o banco trabalhava com 40%, e deixava o Banco Central, exigia um depósito compulsório de 40%, e os bancos, então, poderiam emprestar até 60%. Isso daria 1 sobre 0,4, né? Daria 2 vezes e meia. Quer dizer, assim mesmo multiplicava por 2 vezes e meia. É dessa forma que o Banco Central segura a quantidade de dinheiro criado no mercado através do crédito. Tá? Tem uma outra forma, né?
que é aumentar a taxa de juros. Isso nós vamos ver ali um pouco mais para frente também, tá? Então, quer dizer, o fato de criar esse crédito, ele gerou mais dinheiro. E gerando mais dinheiro, eu já comentei agora anteriormente, que ele vai movimentar mais a economia. Tá? Claro, com aqueles riscos que eu comentei. Se não for controlado, ele vai corre o risco do banco quebrar, né? E, por outro lado, vai aumentar a inflação. Tá? Vamos colocar aqui, esquematizado aqui, como é que é essa história aqui que eu acabei de falar aqui. Bom, então, o banco, ele é o agente do sistema financeiro. Então, vamos colocar aqui de uma forma um pouco mais esquemática. E como é que trabalha o banco? Ele recebe o depósito, né, ou um investimento. Por exemplo, no meu caso, eu tinha R$100 poupado, eu fui lá e coloquei no sistema financeiro. Então, de um agente superavitário, eu tenho o dinheiro que eu poupei, né, eu vou lá, vou investir no banco. E o banco vai me pagar os juros, então ele paga os juros. Só que tem gente que está precisando de dinheiro, é o agente deficitário. Tá? Uma empresa, pode ser uma empresa, pode ser o Paulo, o João lá que está precisando, e financiar um carro, então ele pega o dinheiro emprestado aqui pelo banco, né, um financiamento, e paga juros para o banco. Tá? O que o banco faz é o seguinte, ele pega o dinheiro com juro menor, empresta com juro maior, e ele ganha nessa diferença de juros, é o que chama da diferença de juros, que é de que o banco tem o lucro. Tá? E nós vamos ver também que um outro agente principal aqui dentro desse sistema aqui financeiro é o governo. O governo hoje é o maior agente deficitário, né? O maior devedor. Tá? Nós vamos ver depois como é que ele faz isso. E também, o governo também, ele precisa de fazer os investimentos. Então, ele faz investimento também. Até tem o banco, é um banco do governo, que é o BNDES, né? Ele coloca dinheiro no BNDES e o BNDES empresta a juros mais baixos para empresas, etc., dentro de algum critério ali para poder desenvolver o país. Tá? Então, o que movimenta isso aqui são os juros, né, de um lado e do outro. Tem os bancos, o sistema financeiro e obviamente, o governo está também por trás disso tudo. Né? Bom, todo mundo tem ideia aí do que é. O que é um juro? O que é juros? Né? O juro nada mais é do que o aluguel do dinheiro. Então, se tem alguém aqui precisando do dinheiro para comprar um carro, ele não tem o dinheiro, mas ele quer o carro agora, ele precisa do carro agora, então ele pega o dinheiro emprestado, financia, só que ele vai pagar um aluguel desse dinheiro. Ele vai comprar o carro e paga o aluguel para quem emprestou. É o sistema financeiro aqui, por exemplo. Tá? Por outro lado, tem o crédito, né? Quer dizer, o crédito, na verdade, é gerado aqui pelo sistema financeiro e tem o investimento. Quer dizer, quem coloca dinheiro no sistema financeiro, então é quem tem o dinheiro. Então, se a gente mesmo, pessoa física, poupa o dinheiro e eu vou investir no sistema financeiro, eu vou querer ter um juro de volta. Tá? Eu sei que o banco vai pegar esse meu dinheiro e vai emprestar para o outro, talvez com um juro maior. Tá? Então, é assim que funciona o mercado financeiro. Então, é muito importante esse conceito do que é o investimento, do que é o juro. Tá? Porque nós, como pessoa física, nós queremos investir, né, para guardar o nosso dinheiro, para que renda. Por outro lado, e a gente não tem, eu quero comprar um carro, eu vou lá, vou fazer um financiamento e estou pagando juros. Tá? Ou eu quero comprar um imóvel, uma casa, eu vou pagar juros. Então, essa é a realidade. E o país, quer dizer, nós temos aqui, não é só a pessoa física, mas as empresas. A empresa precisa tomar o dinheiro emprestado até para financiar o seu capital de giro, que é o dinheiro que ele precisa para movimentar a empresa. E se esse juro for muito alto, ele não vai conseguir se manter, porque ele vai ter que ter um lucro acima do que ele precisa pagar de juros, tá certo? Então, é por isso que o juro alto é ruim para as empresas. Tá? Então, já é uma parte aqui de como é que funciona a economia. Como é que o governo faz? Bom, primeiro, vamos voltar aqui e ver o outro ponto importante, que antes de entrar lá no que o governo faz, o que é inflação? Inflação já está muito claro, né? Nós, desde do escambo lá, nós vimos o seguinte, quando você tem uma procura maior do que a oferta, os preços tendem a subir. Né? Então, mesmo na feira ali, chegando no final da feira ali, na hora da xepa,
os produtos caem de preço, porque, primeiro, porque é um produto perecível, e o pessoal que está lá já está com um produto talvez com uma qualidade menor, e o pessoal tende a baixar o preço. Tá? Agora, se é um produto que está em falta, pô, choveu muito, o alface perdeu a produção, perdeu metade da produção, então o pé de alface fica caro. Esse produto não vai abaixar, porque tem pouco. Né? Então, essa lei da oferta e procura é o que vale para tudo. E pensando aqui no mercado como um todo, que a gente comentou lá do banco fazendo uma máquina de fazer dinheiro, se você tiver muito dinheiro no mercado, né, isso gera inflação. Tá? Então, o governo, ele é responsável para controlar essa quantidade de dinheiro. E agora nós aprendemos que o crédito é pior ainda, né? Que o crédito, ele alavanca, tem mais dinheiro físico do que... O crédito tem muito mais dinheiro do que o próprio dinheiro físico, né? E aqui é que entra, então, de novo, o que a gente já comentou algumas vezes, quer dizer, o Banco Central, ele imprime o dinheiro, e então ele controla a quantidade de dinheiro. Por outro lado, ele controla nos bancos o depósito compulsório, que a gente acabou de ver, para não deixar o banco emprestar todo o dinheiro, tá? E também controla a taxa de juros. Porque mesmo que o banco queira emprestar, se a taxa de juros for muito alta, o João vai pensar duas vezes antes de pegar o dinheiro emprestado. Está muito caro, eu disse que eu vou pagar aqui, está muito caro. Então, o Banco Central, ele aumenta a taxa de juros de tal forma que o crédito fica mais difícil, não é todo mundo que vai poder, né? Então, vai pensar duas vezes. Então, é assim que o Banco Central controla a inflação, quer dizer, aumentando a taxa de juros. Por outro lado, agora que nós estamos nessa crise do coronavírus, vocês estão ouvindo uma série de notícias aí. O que vai acontecer? Todas as empresas menores sofrem até mais, com as lojas tudo fechado, não tem receita. Cara, isso pode gerar uma recessão tremenda no país. Tá? O que precisa ser feito? Primeiro, ajudar as empresas. Então, o governo está tentando colocar o dinheiro para ajudar as empresas, ajudar as pessoas que por questão da crise, pode perder o emprego, pode dividir. Nós tivemos aí uma palestra do Rubens aí, das medidas provisórias aprovadas, de reduzir pela jornada de trabalho, mas em compensação reduz também o salário. Então, o governo está dando um jeito de procurar ajudar. Por outro lado, precisa colocar mais dinheiro no mercado. Qual é a forma de colocar dinheiro no mercado? O governo, o Banco Central já fez o seguinte, lembra que eu falei do depósito compulsório? Tá? Que é a quantidade de dinheiro que ele segura dos bancos. Então, os bancos estavam trabalhando, pessoal, já por causa da crise dos 2 anos atrás, já tinham abaixado, eles trabalhavam em torno de 40% do Banco Central. Aí ele reduziu o depósito compulsório para 30%. Aliás, estava em 31% até o ano passado, tá? Ou seja, permitindo que o banco emprestasse, então, o saldo de 70% dos depósitos. Agora, uma das medidas tomadas foi reduzir esse depósito compulsório para 25%. Então, o depósito compulsório, que era de 30%, na verdade era 31%, então ele reduziu aí para 25%. Tá? Para colocar mais dinheiro no mercado, para o banco poder emprestar mais o dinheiro. Ao mesmo tempo, o que o Banco Central fez é reduzir a taxa de juros, para conceder mais créditos, para ver se movimenta mais a economia, tá? Para evitar a recessão. Então, conhecendo esse mecanismo, agora nós começamos a entender por que o governo faz essas medidas todas, por que dessas... Hoje, da medida provisória, foi mais ligado aí ao trabalhador, que o Rubens comentou hoje na sessão anterior, falando ali de como que o empregador também pode ter menos despesa na sua empresa, né? Claro que isso é um problema, porque envolve o empregado, e aí pode reduzir a jornada de trabalho, pode antecipar as férias, etc., uma série de medidas. Por outro lado, do ponto de vista da economia em si, do dinheiro, essas medidas foram tomadas, e conhecendo esse mecanismo, começamos a entender um pouquinho como é que funciona isso. Então, o governo reduziu a taxa de juros que estava lá, reduziu para 3,75, né? Estava um pouco mais que 4, a taxa de juros da Selic,
Isso aí nós vamos ver lá na parte de investimento, essas taxas de juros, tá, pessoal? Mas é mais para entender aqui. E, ao mesmo tempo, reduziu o depósito compulsório dos bancos, que era de 31%, já reduziu a semana passada para 25%. Ou seja, vai ter mais dinheiro no mercado, tá? É uma tentativa de fazer com que a economia não entre em recessão, ok? Então, isso aqui isso que nós falamos, já tem mais ou menos aqui o conceito da economia que eu gostaria que vocês entendessem, que, para mim, para a parte financeira, claro, é importante entender esses conceitos, para saber por que o governo está fazendo isso ou aquilo, e também por um determinado tipo de investimento, qual é o impacto que isso vai ter, né? Então, para mim, era importante que vocês soubessem aqui o que é juros e o que é inflação, tá? E mais, o governo, ele tem uma parte aqui que eu disse que o governo é o maior devedor, e é mesmo, o governo, ele emite um título, né, de dívida, né, e coloca no mercado, pega a tesouraria do banco e fala, ó, eu quero 100 milhões aqui, então ele coloca um título, eu vou pagar o juro de quanto? Que é o que o Banco Central define, por isso que ele consegue definir. Olha, hoje é 3,75 por ano. Ele coloca esse título, aí o banco pega esse título, empresta o dinheiro para o governo, comprando esse título, e esse título ele põe no mercado para que pessoa física, compre. E lá no investimento, nós vamos entender o seguinte, o banco fica com uma parte. Pô, mas é o governo que está emprestando, e a segurança é do governo, por que fica uma parte? Então, vocês já ouviram falar do Tesouro Direto, que é a gente aqui comprar direto o título do governo, não tem que passar pelo banco, tá? Esse é o Tesouro Direto, para quem já ouviu falar, depois nós vamos detalhar isso lá nas últimas aulas lá sobre investimento, tá? Mas isso é a razão, normalmente, por que o governo é endividado? Porque ele gastou mais do que devia. Tá? Como na pessoa física, nós não podemos gastar mais do que a gente ganha. E o governo gastou mais nos governos anteriores, né? Ou criou mais dívidas. Tal. Então, hoje nós estamos com esse problema, e no nessa crise da coronavírus, o governo ele não tem dinheiro para fazer. Lembra que eu falei que o governo agora tem que distribuir dinheiro, senão não tem como reagir à economia? E como o governo gastava mais do que ele ganhava, foi colocada na Constituição, né, uma lei que impede do governo de fazer isso. Ainda bem, né, que é a lei como é que chama? Do ajuste fiscal. Então, ele não pode gastar mais do que ele ganha. Mas como é que a gente faz nessa situação aqui da crise do corona? O governo decretou calamidade pública, emergência, tem um termo ali. E o Congresso aprovou na hora, então aí ele fica isento de cumprir aquela lei de que ele não poderia gastar mais que ele ganha. Então aqui ele vai poder gastar mais, só que o governo vai ficar endividado, né? Depois nós precisamos ver como é que isso vai acontecer, como que isso vai influenciar na economia no futuro, tá, pessoal? Então, é essa discussão aí que os analistas estão fazendo, etc. Mas primeiro tem que salvar a economia nesse momento aqui. Então, está correto a atitude, tem que botar dinheiro no mercado para poder fazer com que a economia funcione. Ok? Bom, ó, a economia, principalmente esse conceito todo aqui, é mais ou menos isso que eu te falei, que eu falei para vocês, tá? Tem um vídeo, que eu até vou colocar a referência no finalzinho ali, de um americano chamado Ray Dalio, e ele conseguiu explicar como é que funciona a máquina econômica, de tudo isso que a gente comentou aqui, num vídeo de 30 minutos. Tá? Depois eu vou deixar a referência, vocês assistam lá, quem tiver interesse, porque em 30 minutos ele tenta explicar a economia do jeito que eu falei. Mas eu vou colocar os pontos principais aqui que ele fala. Lembra que eu comentei, você tem lá, desde a época do escambo, na verdade, a gente tem uma transação entre um vendedor e um comprador. O vendedor está vendendo produtos, serviços, né? E o comprador está pagando com dinheiro ou com crédito. Tá? Isso é o que a gente chama de uma transação, uma troca de bens e serviços de um vendedor e um comprador, ok? Agora, o que é? Tá bom, entendi que é uma transação. O que é o mercado? O mercado se você tiver mais que vários vendedores e compradores vendendo a mesma coisa. Por exemplo, automóveis. Então, aí eu posso analisar o mercado de automóveis.
Eu tenho aqui, quem são os vendedores? Tem várias indústrias de automóveis, quem são os compradores? É o povo todo. E como é que funciona isso? Como é que está? Quer dizer, eu posso analisar, então, se o mercado de automóveis está crescendo, se está diminuindo, etc. Está produzindo, o ano passado produziu 1 milhão de carros, esse ano produziu 1 milhão e 200, então está crescendo, entendeu? Então, isso é o que a gente chama de um mercado, que é um conjunto dessas transações dentro de um determinado produto. Seguindo esse mesmo raciocínio, eu posso dizer o que é economia. Economia é você pegar os vários mercados que existem, porque tem mercado de carro, tem mercado de imóveis, tem mercado de trigo, mercado de café. Então, se eu somar tudo isso aí, eu vou dizer que eu estou falando da economia como um todo do país. Tá? É tão básico quanto isso, pessoal. Tá? Se nós entendemos o que é essa transação básica, o resto é a questão de aumentar o volume. E o que esse Ray Dalio fala nesse vídeo é o seguinte, que se você quiser entender a economia, você considera o seguinte, a quantidade total dos produtos produzidos, vamos dizer, no país, estou falando de macroeconomia, tá? E a total de dinheiro gasto nisso daí. Quer dizer, se você considerar isso tudo aqui, você consegue, vamos dizer, que entender a economia. Tá? Como é que vai, se cresce e tal. Hoje tem uma medida principal que todo mundo já ouviu falar, que é o PIB, né? O PIB, no fundo, é a quantidade total de riquezas produzidas pelo país. Tá? Isso divide em indústria, em serviços, em agronegócio, mas tudo que é isso que é computado como sendo a produção do país. Tá? E é por isso que, se a economia vai crescer, espera-se que o PIB cresça. Essa que é a ideia. E o PIB é exatamente isso. É tudo que é produzido. Tá? Agora, o que o Ray Dalio fala no vídeo dele, que até por tudo isso que a gente falou, ele fala o seguinte, o principal item que controla a economia é o crédito. E nós vimos isso, porque o crédito normalmente tem uma quantidade maior do que o próprio dinheiro físico, né? Por outro lado, se todo mundo começa a pegar o crédito, o que vai acontecer? A economia vai bombar, vai crescer, etc, etc. E começa, por exemplo, nos Estados Unidos teve lá em 2008, né? Era o crédito imobiliário. Aquilo virou uma bolha. Todo mundo começou a tomar dinheiro emprestado para comprar imóveis. Então, o mercado de imóveis cresceu tremendamente. Mas vai chegar um ponto que isso não vai se manter. Né? E a coisa foi feia nos Estados Unidos. Né? E afetou o mundo inteiro. Quer dizer, o pessoal começou a hipotecar a própria casa para pegar um financiamento, né, o crédito, estava barato, e está todo mundo, tá todo mundo comprando e vendendo, e comprar uma casa maior ou comprar uma lancha, um barco, etc., com esse dinheiro. E foi se endividando. Vai chegar um ponto, pessoal, que esse negócio explode. Alguém não consegue mais pagar. E aí começa a ter a quebradeira de bancos. Tá? E foi assim que quebrou aquele Lehman Bank, e o governo teve que botar muito dinheiro para salvar os outros bancos, para não criar uma cadeia maior do que foi. Tá? Isso afetou as empresas de seguros, tanto dos Estados Unidos, da Europa, e no mundo inteiro. Então, foi a maior crise anterior, que foi em 2008. Né? Todas as bolsas do mundo inteiro caíram aí pelo menos 50%. Tá? Então, o que o Dalio diz é o seguinte, o crédito precisa ser controlado. E se cresce muito, ele corre o risco de ter essa quebradeira. E o que ele diz é mais ainda. A teoria dele é que a economia é cíclica. Porque não tem jeito, você começa a crescer, chega uma hora que ele para. E esse tem o ciclo longo e o curto. E o ciclo longo, ele fala que deu 80 anos. Então, na verdade, ele está falando do crash de 29, o crash de 2008, só não esperava esse aqui da coronavírus, porque isso aqui não foi provocado pela economia, né? Foi pela doença. Então, essa é a teoria dele, tá? Que a economia é cíclica. E aí, o que ele recomenda? Né? Primeiro, os fatores que eu acabei de dizer. As dívidas de curto e longo prazo é o principal ponto da economia, que tem que se cuidar. E segundo, o que movimenta, né? Que movimenta a economia? É o crédito, desde que seja controlado, ele cresce, e se explodir, né? Se aumentar demais a dívida, aí ele cria recessão, né? E o crescimento da produtividade. Porque, lembra, se você segurar a inflação, você tem que ter mais produto. Se está crescendo a economia, tem que estar produzindo mais coisas, né?
tem que aumentar o crescimento da produtividade, tem que ter. Quer dizer, esses são os dois fatores que ele fala que são os principais da economia. Por outro lado, então ele dá aqui um conselho, umas 3 regras básicas, eu até coloquei aqui, que serve para o país, mas serve para a pessoa física. Nós vamos ver lá quando nós começarmos a discutir a nossa finança pessoal, tá? Primeiro, qual que é o conselho? Não deixe a dívida crescer mais rápido que a renda. Parece óbvio, né? Mas se a renda está crescendo, isso que aconteceu lá nos Estados Unidos, que a dívida cresceu muito mais rápido do que a renda, né? No caso da bolha lá da imobiliária que teve, né? E não deixe a dívida crescer mais rápido que a produtividade, tá? Porque aí vai aumentar a inflação. Claro, se você começa a ter mais dívidas, etc., e você não tem a produtividade, uma hora quebra, tá? Então, e a terceira recomendação é a seguinte: faça tudo para aumentar a sua produtividade, ou seja, cara, tem que ter produtividade. Você tem que, se for da pessoa física, nós temos que trabalhar mais, temos que conseguir ganhar mais, e assim por diante, tá? Então, essa é a ideia desse cara aí, do ponto de vista da economia moderna que está aqui, tá? Mas, assim, eu acho que com isso que eu comentei aqui, deu para ter uma ideia assim, macro de como é que funciona a economia, pelo menos o conceito básico, tá? Eu vou colocar aqui a seguir, para quem quiser assistir, ele se chama Rei Dalio, como funciona a máquina econômica. Tem legenda em português, tá? 30 minutos. Procure no YouTube, que está mais ou menos na linguagem aí econômica e tal, né? Agora, tem um outro cara, eu achei fantástico, esse José Cobori, é um economista também, que é coordenador lá do curso de pós-graduação da IBMEC. Ele tem um canal de YouTube, e ele criou aqui uma fábula da ilha, para tentar explicar o que é economia. São 10 episódios, tá? E cada episódio dura no máximo 20 minutos, pessoal. O que eu comentei aqui, que a gente falou, basicamente, acho que está explicado aqui nos 4 primeiros, né? Como é que funciona a economia de forma simples, o que causa a inflação e por que das taxas de juros, por que a taxa de juros sobe, o que determina a taxa de câmbio. Isso aqui a gente comentou lá atrás, na primeira aula ali, sobre a questão lá do dinheiro lastreado em ouro, né? Que agora não é mais lastreado em ouro, e agora depende de um câmbio flutuante. Mas ele explica um pouco isso aqui também, depende do comércio, né? Do comércio internacional. E a quarta aqui, que a maioria do dinheiro em circulação não existe, que é o que hoje a gente acabou de falar lá do crédito, que tem mais dinheiro do que o próprio dinheiro físico, tá? Esses 4 primeiros aqui, é mais ou menos o que a gente comentou aqui, mas lá está numa linguagem muito mais simples, porque ele simula um país que é uma ilha. Aliás, ele fala também uma coisa que eu não falei, é a necessidade de ter um governo, né? O governo é uma necessidade, né, pessoal? Porque se você vive numa sociedade, você tem que ter alguém que centraliza as coisas, né? E ele precisa, se você tem um dinheiro, alguém precisa controlar esse dinheiro, né? Por outro lado, ele tem despesa. Então, como é que o governo arrecada o dinheiro para ter despesa? Com os impostos, tá? O que não pode é mudar o objetivo do governo. O governo, ele pega esse dinheiro e vai investir esse dinheiro para o bem da sociedade. Ou seja, vai criar estradas, vai dar educação, saúde, etc. O que não pode é gastar tudo dentro dele mesmo, tá? E é isso que está acontecendo no nosso país, né? Se não a própria reforma o gasto do governo, quer dizer, com todos os custos fixos do governo, de tudo que arrecada, acho que sobram menos que 10%. O resto está tudo comprometido. Quer dizer, com 10% não dá para fazer quase nada, né? E é muito dinheiro. Por isso que teve que aprovar a reforma da Previdência, e daqui 10 anos aí começa a ter uma certa folga. Quer dizer, essa que é a ideia. E precisa fazer a reforma administrativa, reduzir os custos do governo, tá? Mas, enfim, então, porque eu esqueci de falar da história do governo, que ele também comenta da história do governo aqui, e ele comenta também, explicando por que a inflação prejudica as classes mais pobres.
e a formação de capital e aumenta a produtividade. Como fazer para aumentar a produtividade? E o comércio é bom para todos. Também é uma coisa interessante, e aqui entra o conceito do custo de oportunidade. Isso eu vou falar, pessoal, lá na Finanças Pessoais, tá? Do custo de oportunidade. E também por que a produtividade é tão importante, né? E a poupança propicia a acumulação de capital em uma economia. Aqui no caso, se for para uma empresa, ele guarda o dinheiro e aí ele precisa de um capital para modernizar, por exemplo, a indústria, né, dele. E pessoa física, nós precisamos de uma poupança para ter uma economia e ter um capital aí para utilizar mais tarde, né? Enfim, eu recomendo bastante que vocês assistam esses episódios. É muito simples, muito fácil de assistir, é menos de 10 minutos cada, ok? E depois assistam esse outro episódio aqui, tá? Basicamente, o que eu tinha para falar hoje é isso aqui, só fazendo um resumo, né? Nós temos aqui, primeiro, a ideia do que é o crédito, tá? Que é o dinheiro emprestado, que forma as dívidas, por outro lado, e tem que ter o controle aí da geração de crédito, senão nós vamos gerar inflação. E falamos sobre o que é a inflação e juros, tá? E também deu uma ideia muito básica de como é que funciona a economia. A minha ideia é que esse tipo de coisa aqui nós temos que ter em mente para poder entender depois as aplicações, os investimentos, onde aplicar. E na semana que vem, pessoal, na semana que vem não, na próxima aula, né, que é na quarta-feira, eu vou falar sobre um pouco mais de detalhe a inflação e os juros, tá? Nós já entendemos como é que gera a inflação. Eu vou contar um pouco da história da inflação aqui no Brasil. E os juros também, dentro da matemática financeira, os tais juros compostos. É atribuído, isso aqui eu peguei pela internet, pessoal, mas talvez seja verdade mesmo. É uma frase de Albert Einstein. Juros compostos são a maior força do universo. Isso eu vou tentar mostrar na próxima aula, quarta-feira à noite. Pessoal, mais uma vez aí, obrigado aí pela paciência, né? Como eu falei, essas duas primeiras aulas realmente foram bastante teóricas, mas faz parte realmente do entendimento meu, é que se vocês não entenderem o que é inflação e como que gera a inflação, né? E também os juros, não vamos depois entender direito os tipos de investimentos que existem, tá? E eu quero agradecer de novo aí a todos que assistiram a aula, ficaram até agora, e também a Academia do Futuro. E aqui, passar os slides aí, só para lembrar de novo, fazer uma propagandazinha aqui também, né? Repetindo aqui, muita gente entrou depois, eu falei isso no começo, mas esse site que eu achei muito interessante, que é o Comercial Nippon, é onde nós vamos cadastrar todos os profissionais, quem tiver interessado, todos os profissionais liberais ou empresas que são sócios do Nippon, até para estabelecer esse network aqui, para o pessoal conhecer, e quem quiser comprar algum produto ou serviço, procurar aí nesse site aqui, vai ter o endereço e os contatos aí de todos eles que se cadastrarem, tá? E o outro é abrir também esse canal para que nós começamos com essas aulas, mas o Wagner lembrou muito bem, o canal está aberto para todos que quiserem dar uma palestra, fazer um workshop, dar um curso, fique à vontade, pessoal, tá? É a forma que a gente tem de contribuir, o pessoal, os sócios do Nippon, pode contribuir um com o outro, tá? Eu já fiquei sabendo que tem uma pessoa interessada em dar um curso de vinho, ou fazer uma palestra de vinho, esse eu vou assistir, não vou perder, não. Bom, e só lembrando, então, amanhã, que é terça-feira, né, nós teremos às 11 horas o curso de inglês, né, dado aqui pelas nossas jovens aqui, a Bia e a Júlia, e à noite, às 21 horas, o Minami, que vai falar sobre o Excel. E aqui eu já estava conversando com o Minami também, mais para frente, quando a gente falar de orçamento pessoal, né, é importante que a pessoa conheça o Excel para poder facilitar a forma de fazer um orçamento aí para a economia pessoal, tá? E segunda e quarta continuamos aqui, né? Às 11 horas a aula de japonês e às 21 o de finanças aí. Ok, pessoal? Muito obrigado. Boa noite.